Olá, essa é a Fortuna e eu sou a Luciana França. Está cansada, está cansado de todo mês trabalhar e só pagar contas, não ter sobra no final do mês e, aliás, não poder fazer aquilo que você deseja, talvez tirar férias, estamos em janeiro e de repente você não tenha nem tirado férias ainda, porque por falta de ter o dinheiro. Eu vou te contar os 3 motivos principais que fazem com que você esteja aprisionado a esse ciclo, a esse padrão repetitivo financeiro de nunca ter dinheiro, esse padrão de estar preso a tudo, na verdade. Como ter a liberdade? Vou te contar nesse vídeo, então já vem pra cá, já chama todas as suas amigas que você quer que tenha riqueza ainda nessa vida. Antes de mais nada, a gente precisa definir o que é a liberdade, porque a gente tem confundido muito o que é essa tal da liberdade. A gente acredita que liberdade é eu fazer tudo o que eu quiser, é fazer quando eu quiser, como eu quiser. E na verdade, a liberdade verdadeira, a liberdade real é aquela liberdade de você fazer aquilo que está alinhado com o seu propósito, aquilo que está alinhado com a sua essência. Mas isso não significa que é satisfazer todos os teus desejos, porque quando a gente satisfaz todos os nossos desejos, a gente está aprisionado. Tudo aquilo que eu tenho que satisfazer os meus desejos, por exemplo, me aprisiona e não me liberta. Então esse é o primeiro ponto que eu preciso que você entenda de uma vez por todas, que ser livre não é você comprar o quanto que você quer, quando você quer. Na verdade, em vez de você estar se tornando livre, você está se tornando cada vez mais aprisionado a todos esses padrões, aprisionados ao seu cartão de crédito, aprisionada para frente nessas contas que você tem que pagar. Ser livre, na verdade, financeiramente, ter a liberdade financeira, te dá poder de escolha, né? Você pode escolher o que fazer, mas antes de você ter esse poder de escolha, você precisa ser livre de alma. E o que é ser livre de alma, Luciana? Porque a liberdade de alma é o que de fato vai te fazer um ser humano feliz, um ser humano satisfeito, um ser humano de bem com a vida. E se você é um ser humano de bem com a vida, a consequência é que você tenha muito mais resultado financeiro. Eu vou te contar os 3 motivos principais que te mantém um ser aprisionado em vez de um ser livre. O primeiro, não é o principal, né? Os 3 são importantes e os 3 acontecem. Às vezes os 3 estão acontecendo com você, vamos entender aí. O último deles, ele é bem forte. Já vou te contar que ele é bem forte, mas a hora que você quebrar isso, a hora que você virar essa chave, muda muita coisa. Mas o primeiro é a comparação. A comparação, ela tem feito muito mal para as pessoas, porque hoje a comparação não é mais com o vizinho, com a vizinha. A comparação, ela é mundial, porque a comparação, ela pode ser feita com qualquer pessoa que você tenha nas suas redes sociais. Então isso tem se tornado cada vez mais muito forte no ser humano, de olhar a vida do outro, não saber o que o outro teve que fazer para estar desfrutando do que está e desejar ardentemente que a sua vida deveria ser igual à do outro. E às vezes são em pequenas comparações, às vezes é um corte de cabelo. Nossa, aquele corte de cabelo naquela pessoa ficou tão bem, mas em mim ia ficar ridículo, em mim ia ficar feio. E às vezes todas essas situações, todas essas comparações diárias vão fazendo com que você se sinta cada vez mais fracassada, que você não é mais uma pessoa realizadora, que você não é mais uma pessoa que conquista, e na verdade você vai perdendo todo o sentido das coisas que você tem feito. Só que muitas vezes as coisas que você tem feito são tão grandiosas quanto, e aí você não observa, você não olha para isso, porque você está mais atenta à comparação. Então mate a comparação. Pare com isso. Se você precisar se desligar das redes sociais por um período, se desligue. Com aquela pessoa que você costuma fazer a comparação, se desconecte, tire essa pessoa das suas redes sociais pro teu bem-estar, até você conseguir lidar de uma forma onde você não precise se comparar com o outro. Isso está muito ligado ao segundo motivo, o que faz alguém se comparar? É pelo segundo motivo. O segundo motivo é você não saber o seu real valor. E quando a gente não sabe o nosso real valor, não importa se é um elogio ou uma crítica. Tanto o elogio quanto a crítica, elas nos destroem, porque a gente não sabe quem a gente é. E quando a gente não sabe quem a gente é, se a gente recebe muitos elogios, o que vai acontecer? O nosso ego, ele vai ficar lá nas alturas e a gente vai deixar de ser quem a gente é. Se vem muita crítica, a gente vai ladeira abaixo. Então, quando a gente entende o
nosso real valor, quando a gente sabe quem eu sou de fato. Eu sou a Luciana, eu entendo das minhas dores e as minhas sombras, mas eu entendo as minhas qualidades, as minhas características, quando eu consigo me ver com força, mas também em horas, também com fraqueza, mas essas fraquezas não me fazem menos ou as forças não me fazem mais do que ninguém. Quando de fato eu consigo só olhar para mim e enxergar essa pessoa que eu sou, com tudo que eu sou, sendo a luz ou sendo a sombra, eu consigo acolher essa sombra, ser amiga dessa sombra. Quando eu falo de sombra, gente, são os nossos vícios, os nossos excessos, é aquilo que você está fazendo que de alguma forma lhe prejudica, e todos nós temos essas sombras. Só que quando a gente compreende elas e quando a gente traz elas para perto, o que vai acontecer? A gente vai minimizar essa sombra. A gente não vai mais deixar ela nos controlar, não vai mais deixar ela nos dominar. Só que enquanto eu renego, enquanto eu digo que eu não tenho nada disso, o que acontece? Você fica lá lutando contra a tua sombra e a tua sombra fica dominando você e você cada vez mais fazendo coisas que você não gera resultado para tua vida e sim malefícios. Então, você não saber o seu real valor é um implicante total. Como que você faz isso? Buscando autoconhecimento, né? Se permitindo se autoconhecer, para que você se torne essa pessoa livre realmente. E o terceiro ponto é você estagnar, você parar de crescer. Entenda que prosperidade é o crescimento. Eu já falei isso para vocês. E liberdade é uma consequência da prosperidade. Eu não vou ser livre se eu não sou um ser próspero. Quando você quando você fica estagnado, e eu digo estagnado não é de você gerar um movimento só do resultado, mas é você gerar um movimento de crescimento na sua própria vida. Quando você olha, por exemplo, para a tua vida financeira de 5 anos atrás e você diz, nossa, caramba, ela continua a mesma. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, mas o que eu fiz de diferente para que isso mudasse? Quando você olha para o teu relacionamento e você diz, caramba, mas eu continuo com as mesmas brigas, mas e o que eu fiz para que parassem essas brigas? Então, você parar de crescer, evoluir nessas áreas e não é sobre o outro. Não é o outro que te afunda, é a gente mesmo que se afunda. O barco, gente, o barco é nosso. Você tem que fazer com que o teu barco vá na direção que você acredita e não no que você está dizendo, porque o fulano, porque o ciclano, porque minha esposa, porque o meu esposo, porque isso, porque aquilo, porque é a minha mãe, porque meu pai, porque no papagaio, gente. Não é. É sobre a gente sim. Quando eu mudo, meu mundo muda. Tudo ao meu redor se transforma quando eu tenho posicionamento, quando eu sei quem eu sou. Existe uma frase que eu vou pedir pro John até pesquisar essa frase e colocar aqui, eu não lembro o autor da frase. Libertei mil escravos. E libertaria mais 1000 escravos, porém eles não sabiam que eles eram escravos. Não é bem nesse contexto a frase, mas o John vai colocar aqui para vocês. E é sobre isso, gente. Muitas vezes a gente tá ali com a gaiola aberta pra gente sair, voar e a gente não sai. Por quê? Porque a gente tá paralisado, a gente tá estagnado e a gente não cresce, a gente não se desenvolve. Então a gaiola está aberta para você também. A gaiola está ali já dizendo, voa minha filha, voa porque o mundo é para você também. Só que para isso você vai ter que parar com a comparação, buscar entender quem você é e fazer disso tudo uma grande evolução na tua vida, um grande crescimento do teu eu, do teu ser humano. Quando você mudar tudo isso, o restante é consequência. Dinheiro é resultado, relacionamento próspero vai ser resultado também quando você mudar o teu eu. Então eu espero que esse vídeo tenha contribuído totalmente para que você de fato se encoraje a buscar mentor, pedir ajuda, buscar cursos transformacionais, buscar coisas que de fato tragam mais significado à sua vida. Parar de tanta comparação fútil, comparar pelo que o outro tem e o que eu não tenho, ficar naquela de que se eu não tenho eu sou fracassada. Então entenda que a tua jornada é única, o teu caminho é único e você precisa descobrir isso para que de fato você tenha paz, tenha liberdade e viva feliz. Então o vídeo de hoje era isso. Beijo no coração de vocês.